O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer entrar mais uma vez na sua casa para contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que o deixam agir. A gente ouviu muitas vezes falar que a gente tem um chamado, que a gente tem uma missão, que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E isso é uma realidade, é uma verdade. Mas muitas vezes é difícil identificar qual é o nosso chamado, o que o Senhor espera de nós. São tantas vozes, tantas pessoas falando ao seu redor, o mundo falando ao seu redor, e às vezes os seus desejos também falando, que muitas vezes a voz do Senhor que está aí dentro de você fica abafada, e você não consegue ouvir o que Ele está te falando. Mas Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um chamado para a sua vida. E hoje a gente vai ver isso no testemunho que a gente vai contar aqui, que o Senhor prepara as pessoas para cumprir o plano dele. Muitas vezes, mesmo antes delas o conhecerem, ele já vem preparando. O testemunho que a gente vai contar hoje fala um pouquinho de tudo. Fala de cura, fala do cuidado de Deus, fala do amor de Deus e fala principalmente de servidão, de serviço. Quando a pessoa se dispõe a fazer a vontade de Deus na vida dela, quando ela entende que o plano de Deus para a vida dela é algo maior do que aquilo que ela esperava, as coisas começam a fluir. O nosso chamado muitas vezes é difícil, como eu falei, de ser identificado. E às vezes, quando é um chamado de liderança, um pastor, um líder de igreja, ainda é mais complicado, porque são muitas responsabilidades, muitas obrigações, e às vezes o pastor esquece, ou ele fica sufocado com tanta coisa, que ele esquece que o verdadeiro chamado dele é pastorear. É cuidar de vidas, é cuidar das suas ovelhas, é para isso que ele foi levantado. Ele acaba sendo obrigado a cuidar e a olhar tanta coisa que o principal, muitas vezes, ele não consegue fazer da forma que deveria. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala um pouco disso também. Além de falar do cuidado de Deus, fala de como é possível você fazer a vontade de Deus, você cumprir o seu chamado, desde que você se organize e faça a coisa do jeito que precisa ser feita. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da irmã Cleide Amorim. Oi, irmã Cleide, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. É uma honra, na verdade, e que o Espírito Santo te use de forma poderosa aqui hoje. Amém, irmã. Eu também estou muito contente de estar aqui, pela permissão, do Senhor, por poder estar aqui hoje. E espero que meu testemunho e o testemunho do nosso trabalho possa edificar algumas pessoas. Amém, eu creio. Irmã Cleide, você se converteu já adulta, né? Você já tinha uma vida toda estruturada, já era casada, já tinha filhos e começou a buscar a Deus de uma forma mais intensa por causa de um problema que você viveu, né? Exatamente. Eu vivia normalmente, trabalhava, tinha meus filhos, meu marido trabalhava, mas aí eu tive um problema, de saúde, um problema de mioma no útero, e então eu tinha um fluxo contínuo, e assim, isso me incomodava muito, porque muitas vezes eu não podia sair de casa. Então, muitas vezes eu deixei de ir trabalhar, muitas vezes eu deixei de fazer alguma coisa, assim, que precisava de ser feito por causa disso. E eu acabei assim ficando muito sozinha nessa época, porque todo mundo tem a sua vida, né? Então Sim. Eu acabei ficando sozinha, meus filhos para a escola, tinha seus amigos, meu marido no trabalho. A vida continua, né? Continua. Só que a minha parou aí, porque eu não podia trabalhar, né? Então, isso me incomodava demais. E eu ia nos médicos. Eu precisava de fazer essa retirada, de mioma no útero, e até que eu consegui, um médico que fizesse isso. Mas até então, as irmãs da igreja da minha cunhada iam lá em casa me visitar, orar para mim, e aquilo
sabe, eu falo que o Espírito Santo de Deus foi crescendo em mim para mim poder, sabe, ter aquela sede. Então, assim, eu fiz a cirurgia e fiz a retirada do útero, sabe, e tinha um câncer, sabe, no útero. E o médico me falou depois, porque ele também não sabia. Ele viu depois, então ele pediu que eu procurasse um especialista e que eu fizesse esse acompanhamento, né? Mas assim, e com isso as irmãs da igreja foram cada dia mais me visitando, e na cirurgia, no hospital, então assim, me deram assim, muito apoio. E eu comecei realmente a buscar, sabe, a Deus, a frequentar a igreja, sabe, por causa dessa busca, por causa dessa doença. Mas a senhora se converteu logo de cara? Assim, a primeira, fui ao culto, já me apaixonei? Não, sabe? Então, assim, eu fui à igreja, mas não sentia, assim, nada diferente. Para mim estava normal, para mim era uma reunião normal. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a um culto, eu ainda estava na faculdade, aí eu olhava assim, eu falava, nossa, não estou vendo nenhuma luz, não estou vendo nada, nenhum brilho, será que é assim mesmo? Não senti nada, não achei nada, falei, não, esse negócio meio chato. Não procurei nada disso, o que eu estava buscando, realmente, eu recebi lá, que foi o acolhimento, sabe, a amizade, o pessoal todo, as irmãs, o pastor, todos assim me apoiaram muito, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, isso para mim é o que eu estava sentindo falta. Então, eu creio que o Espírito Santo usou os irmãos para poder entrar no meu coração. E a partir daí, eu, sabe, criei, né, sabe, que esse Deus que a minha cunhada tanto pregava para mim, falava comigo e as irmãs também, que ele realmente existia e estava ali presente através dos irmãos, através do pastor, através da cura que veio depois, porque depois eu procurei um especialista e ele falou que eu não tinha nada, que eu não tinha mais nada, se é que eu tivesse um câncer, eu não tinha mais. Olha só. Sabe? Mas eu creio, sabe, que Jesus me curou. Então, a busca inicial foi desse acolhimento, dessa presença do Senhor, e foi por causa da doença, mas quando você chegou lá, você descobriu algo muito maior do que isso. Muito maior, né? Exatamente, algo muito maior, que me preencheu. Então, eu comecei a frequentar, comecei a fazer a preparação para o batismo, né? Realmente me converti, assim, de início. Eu fui primeiro buscando esse acolhimento, essa amizade. E depois, depois foi buscando realmente mais de Deus para a minha vida. E eu ia para o culto, sabe, com meu filho mais jovem, na época, com 7 anos de idade, ele que me acompanhava, né? E meu marido ainda não era convertido. Para quem não sabe, gente, o esposo da irmã Cleide é o capelão Amorim. Pastor Gemar para uns, capelão Amorim para outros, mas ele é muito conhecido aqui na cidade, né? E para quem não sabe, olha só, a irmã Cleide foi primeiro. Exatamente, eu fui primeiro. E foi no ano de 97, né, isso, e depois a gente passou pelas águas juntos em 98. O capelão Amorim já contou o testemunho dele aqui no programa. Sim. E ele falou que ele não era lá muito fácil, não. Não, sabe, ele, sabe, Jesus como todo mundo aí do mundo, né, eu também, né, já fui, então assim, Jesus transformou. Mas eu fui primeiro e a gente começou a fazer uma campanha de oração na igreja, né, o pastor, as irmãs, né, até o meu filho mais jovem, e começamos a fazer uma campanha na igreja e ele acabou começando a frequentar e se converteu também, e a gente passou pelo batismo juntos. Olha que lindo. E como que foi, irmã Cleide, esse início da caminhada com o Senhor, esse início da busca, esse início de vida com Deus mesmo? Porque pelo ministério que a senhora tem hoje, esse início fez toda a diferença para o resto, né? Foi realmente. Aí depois dessa fase, né, eu voltei a trabalhar, né? Então eu sempre trabalhei com contabilidade e aí voltei a trabalhar.
E aí meu marido resolveu fazer teologia, né, em Belo Horizonte, e foi fazer teologia. E assim, através dele também, eu sempre trabalhei em contabilidades normais, em empresas normais, comércio, indústria, prestação de serviço. Nunca pensei em trabalhar fora disso. Mas devido ao conhecimento dele, aí depois voltou, né, para Sete Lagoas, ele conhece, tinha-se muito entrosamento com os pastores. Até pela capelania Isso, também, aí começou a trabalhar com a capelania. Então, assim, muitos pastores, muitas igrejas, e a gente começou, sabe, a dar, assim, para algumas igrejas e associações uma assistência. E começamos a ver, nós dois, né, começamos a ver que realmente em Sete Lagoas não existia uma contabilidade que fosse realmente focada em igrejas. A gente pensa muito assim, mas o que contabilidade tem a ver com igreja? Igreja é Deus, é reino, é espiritual, contabilidade é coisa aqui da terra, não tem nada a ver. E isso é um engano, né? Realmente, irmã, é um engano, sabe? Porque os pastores hoje já estão cientes, sabe? A gente procura, sabe, instruir as pessoas, os pastores, né, os presbíteros de igreja, quem realmente sabe, e que hoje as igrejas, elas são, mas a igreja é isenta, ela realmente ela é isenta, imune de pagar imposto, por enquanto. Tá, irmã? Por enquanto, né? Eu ouvi falar que vai haver mudanças. Ela não é isenta de prestar as suas declarações para a Receita Federal, para o fisco, né? Ela é obrigada a declarar tudo que ela recebe e tudo onde ela aplica esse valor que ela recebe. Entendi. Né? E a igreja também, ela precisa existir, né? Juridicamente falando. Sim. Porque uma coisa é existir no mundo espiritual, é ser uma bênção na vida das pessoas. Mas a gente, apesar de sermos seres espirituais, a gente vive no mundo da carne. Exatamente. Então, hoje, a gente, sabe, presta essa assessoria para as empresas, não, para as igrejas que hoje ela tem que ser taxada como empresa, ela tem que ser considerada como empresa, porque ela tem tantas obrigações a serem cumpridas como uma empresa. Então, a única diferença é que ela não é uma empresa que dê lucro, ela é uma igreja que tem, se ela tiver um superávit, ela vai reaplicar esse valor na própria igreja, com os irmãos, nos ministérios, né, que a igreja sustenta. E a igreja precisa declarar isso formalmente? Por exemplo, o recolhimento dos dízimos e ofertas deu tanto, agora a gente vai dar cesta básica para tal irmão, vamos investir tanto em cesta básica, vamos investir nisso, vamos construir a casa do irmão que está caindo, vamos construir vamos fazer sopa para alimentar morador de rua. Sim, então é assim mesmo que funciona. Numa empresa entra os valores de entrada, quando as empresas vendem ou prestam serviço, entra aquele valor e ela compra mercadoria ou presta serviço e gasta aquele valor. Na igreja, o sistema de empresa na igreja é a mesma coisa, entra dízimos e ofertas e a igreja não repassa aquele valor, né, para isso, para compra de cesta básica, para manutenção da igreja, salário do pastor, exatamente, né? Para manter secretária, faxineira, sabe? Muitas vezes tem muitas igrejas que têm funcionário, que tem a sua secretária para tomar conta da sua administração financeira, tem a sua faxineira que faz a limpeza da igreja em todos os cultos. Então, assim, e são funcionários normais, igual a empresa. Não, irmão, mas a minha igreja é muito pequenininha, a gente só tem 30 membros, a gente está reunindo lá no não sei onde, um bairro bem distante, não precisa de nada disso, é bênção pura, é só unção. Não é assim que funciona, não, né? Não é assim, né? É bênção pura, é cheia de unção, também é.
Mas ela precisa de ter um registro no Ela cartório. precisa existir, né? Ela precisa de existir. E se Irmã, ela não tiver um registro no cartório, a Receita Federal não aprova um CNPJ para não ela. quer saber se ela é bênção ou não, né? Não quer saber se ela é bênção pura. Irmã, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta para explicar para você aí de casa, principalmente para você que é pastor, liderança, o que você pode e o que você não pode fazer. Rapidinho.